Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, tema do dia 11/2, volume 11, 116, 30 de janeiro de 1916. A divina vontade cristaliza a alma que vive nela. Eu estava me afogando toda em meu sempre amável Jesus, e enquanto isso fazia, Jesus vindo se fundia todo em mim e me disse: minha filha, quando a alma vive de todo em minha vontade, se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente no céu. Se deseja, se fala, se ama, tudo se reflete em mim e tudo o que eu faço se reflete nela. Acontece como quando o sol se reflete em um espelho. Se vê neste outro sol, tudo semelhante ao sol do céu, mas com a diferença que o sol no céu está fixo e está sempre em seu lugar. Em troca, no espelho é passageiro. Minha vontade cristaliza a alma e todo o seu obrar se reflete em mim, e eu, ferido, arrebatado por estes reflexos, lhe envio toda a minha luz de modo de formar nela outro sol, assim que parece um sol no céu e outro sol na terra. Que encanto, que harmonia entre eles! Quantos bens não são derramados em favor de todos! Mas se a alma não está fixa no meu querer, pode acontecer como o sol que se forma no espelho, onde é um sol passageiro, e logo o espelho fica na escuridão e o sol do céu fica só. Então, quando a alma vive, plenamente na vontade de Deus, sem nenhuma dúvida do que é viver na vontade de Deus, que é aceitar tudo que possa acontecer no planeta Terra, com você, com as pessoas, tudo que acontece, qualquer notícia que chegar para você, você fala fiat. Você procura entender, não viver só de efeitos, porque você está lá com efeito. A vontade divina permitiu alguma coisa e você está triste, sofrendo por alguma coisa, Ou você está feliz, ou você está calmo, ou você está bem. Não sei qual sentimento que você está naquele momento. Isso é efeitos. São os efeitos da vontade de Deus. E nós devemos viver, não só dos efeitos, devemos viver da vontade de Deus, do obrar, de viver operante na divina vontade, constante na divina vontade, buscando plenamente, entender o que Deus está fazendo. Então, qualquer notícia que chega até nós, boa ou má, fia-te, Senhor. Isso mesmo, o Senhor sabe o que está fazendo. Tem propósitos de vida eterna, Se uma pessoa está sofrendo uma cruz, é propósito de vida eterna, é purificação. Se uma entidade, uma comunidade está sofrendo uma cruz, propósitos de vida eterna. Nós nos unimos a Deus, Obrigado, Senhor. Eu creio em Ti, me fala o para que, se o Senhor desejar falar comigo. Eu quero saber o propósito desta cruz. Mas sempre é a mesma coisa, é o céu. O Senhor quer levar todos para o céu. E eu confio plenamente em vós. Me ajuda, Jesus, a compreender mais e mais a sua vontade, a permanecer com ela em todos os momentos. É o que Jesus deseja que você faça, que você compreenda. Então ele vai falar, se você pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente no céu. Se deseja, se fala, se você ama, tudo se reflete em mim. E tudo o que eu faço se reflete nela.
Então, o que a gente deseja na vontade divina? Que Deus seja louvado, que a vontade divina seja conhecida, entendida, amada. Então, quando acontece qualquer coisa na vida de qualquer pessoa, nós queremos que a divina vontade, né, esteja sendo amada na vida daquela pessoa. Não tenha dificuldade daquela pessoa entender o que está acontecendo com ela, né? Que ela entenda o que, né, que a gente pede, que a divina vontade seja conhecida, que a vontade divina seja entendida, que chegue uma luz na mente daquela pessoa falando para ela o que é a vontade divina, né? O que é a cruz que ela está sofrendo, ou é a graça que ela está recebendo, não importa o que seja. Mas Deus, ele tem muitas coisas para fazer na vida das pessoas. E ele quer poder, né, ser amado, entendido, compreendido, e a pessoa, né, possa aproveitar todos os momentos que ela está vivendo. Agradecida a Deus, reconhecendo a Deus. Então, a gente tem que desejar que a vontade divina seja conhecida, amada, né, entendida pelas pessoas. E aí vai se refletir o que Deus está querendo, né? Ele fez alguma coisa na terra. E você está vendo o que ele fez. E aí você fala, Fiat, eu quero. Mas só que o Senhor não fez para mim somente, o Senhor fez para o meu esposo, fez para minha irmã, fez para minha filha, para o meu filho, e eles não entendem como eu entendo. Então eu desejo que eles também compreendam. Derrama sua luz na vida deles, para que eles possam compreender o que o Senhor está querendo dizer nessa situação. Eu agradeço, eu reconheço e entendo o seu propósito. O Senhor disse isso para mim, disse que é para isso, que é para aquilo. Eu entendo, né, que esse problema vai trazer uma solução. Eu sei que essa situação vai trazer uma solução importante para a minha vida. Então eu quero, Senhor, obrigado, Pai, né, entender, compreender. E eu te louvo por isso, eu te agradeço. Faça de mim um instrumento da sua divina vontade, reflete em mim. Então, ele faz uma coisa e você fala Fiat. Então, reflete o que ele pensou na sua alma. Então, você vive numa continuidade de reflexo de Deus. É tudo em base do que ele está fazendo, do que ele está proporcionando e você está colaborando. Você fica na expectativa dele, da ação divina. E você fica correspondendo constantemente ao que ele fez. E se foi um dia tranquilo aconteceu um dia bom no seu dia, você está refletindo esse agradecimento, essa alegria desse dia bom que aconteceu com você. Em que Deus deixou tudo dar certo, foi um dia tranquilo, de paz. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor desejou que fosse tão tranquilo, em paz, não aconteceu nada demais. Se foi um dia tempestuoso, você vai ter vivido aquele dia, e aí o Senhor vai falar, Jesus, hoje foi difícil, eu estou um pouco, né, triste, eu estou um pouco sofrendo, como o Senhor também deve estar sofrendo, por isso que o Senhor trouxe esse sofrimento para mim. Então, tá tudo refletindo o que está acontecendo no céu, tá, né, dentro do coração de Deus com o seu coração. Tá tudo sendo refletido, né? Não tem nada separado de Deus, tudo é junto, né? Nós estamos conectados com Deus em todo momento, que é o que Jesus fala, o que é meu é teu. O que eu estou fazendo também você está fazendo junto. Você tem que estar comigo em tudo. Então, acontece como quando o sol se reflete no espelho. Aí ele fala que tudo se reflete em mim, tudo o que eu faço se reflete na criatura. Acontece como quando o sol se reflete em um espelho. Se vê neste outro sol, tudo semelhante ao sol do céu. Mas com a diferença que o sol no céu está fixo, está sempre em seu lugar. Que é Jesus. Em troca no espelho é passageiro. Minha vontade então cristaliza a alma e todo o seu obrar se reflete em mim. E eu, ferido, arrebatado por estes reflexos, lhe envio toda a minha luz, de modo de formar nela outro sol, assim que parece um sol no céu e outro sol na terra. Então cristaliza, não fica passageiro, ele cristaliza então esse reflexo, fixa o reflexo constante. Que encanto, que harmonia entre eles, né? Dois sóis, um sol no céu e outro sol na terra. Quantos bens não são derramados em favor de todos, universalmente, né? Mas se a alma não está fixa no meu querer, pode acontecer como o sol que se forma no espelho, onde é um sol passageiro e logo o espelho fica na escuridão e o sol do céu fica só. Então ele quer fixar e cristalizar
Não deixar que se seja passageiro, que seja um sol permanente, constante, recebendo esse reflexo de Deus. E você refletindo em Deus os seus atos, os seus pensamentos, que é o que Deus está mandando, você está mandando também. Né? Deus está mandando algo, você está mandando de volta o que Deus mandou. E é um relacionamento contínuo com Jesus ali que não acaba nunca. É isso, né? Então vamos firmar o nosso caminho e não dar atenção para as outras coisas, né? Cuidado. A gente tem uma mania de desviar o olhar para as coisas do mundo e ficar dando atenção para coisas da terra e não entender a proposta da divina vontade. Cuidado, fiquem atentos, né? Tá, se alguma coisa acontecendo na vida de alguém e a pessoa pede oração, você fala para ela, tá, tudo bem, mas no fundo, dentro de você, você fala, Fiat, Senhor, Fiat, seja feita a tua vontade na vida dela. Ela está na cruz, essa é a sua vontade. Fiat, 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 ajuda ela a carregar a cruz, dá força para ela. É o máximo que a gente pode pedir, né? Dá força para essa pessoa suportar, dá força para a família. É isso que a gente pede para Jesus, que é esse amor de Jesus que nunca vai faltar. Ele nunca vai falhar, né? Todos os atos de Jesus já estão disponíveis para nós. E ele rezou ao Pai justamente em todos os momentos de prova, nos momentos de maior escuridão, momentos de maior tempestade, para que Deus nunca deixasse faltar ajuda. Então não falta, tá? Fica tranquilo, os méritos de Cristo estão aí. Se as pessoas buscam Ele como apoio, Ele vai ser o apoio. Então a gente só pede, confirma, Senhor, dê ajuda, como sempre, né? Eu quero que a sua vontade aconteça na vida dessa pessoa. Porque se tem cruz, ao mesmo tempo tem os méritos de Jesus incluído na conta. Vai trazer a luz para que essa pessoa consiga carregar essa cruz difícil. Amém? Deus abençoe, Jesus. Eu confio em vós. Fit, fit, fit. Um trecho tão pequeno, mas tão forte, né? Tão poderoso, né? Jesus falando sobre, né? Vamos dizer assim, a vida na divina vontade, né? Essa diferença, né? Da alma que vive de efeito, né? Como esse exemplo do espelho que tá ali, né? E o sol, né? Bate no espelho que vive dos efeitos ali, mas logo depois o sol, né? Passa, né? Ó, porque ele tá falando aqui, ó. Pode acontecer como o sol que se forma no espelho, onde é um sol passageiro e logo o espelho fica na escuridão, né? Então ele está dando esse exemplo da alma que vive, né? Sobre os efeitos da divina vontade ali, que está ali na sua vontade, né? Que uma hora faz a vontade de Deus, hora não faz, né? E que ali está recebendo os efeitos do fiat divino. Então é passageiro, né? Que ali recebe o reflexo da luz do sol no espelho, né? Da alma, mas logo passa, né? Quando esse reflexo do sol passa no espelho, ela fica na escuridão novamente, né? E o sol do céu fica só, né? Então fica assim, aquela desconectado, né? Não tem aquela conexão com Deus, né? Que a vida na divina vontade, ela cristaliza, a alma fica um cristal, né? Como ele já meditou. A alma fica transparente, a alma que vive na divina vontade, né? Ela reflete o sol, né? Ela reflete Deus, né? Porque ele está falando aqui, ó, minha filha, quando a alma vive de toda em minha vontade, se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente no céu, né? Então a conexão, né? Tudo que a alma pensa, aquela alma que vive na divina vontade, então o pensamento, a fala, os desejos, né? Tudo vai refletir no céu, na mente de Deus, né? Então essa conexão é muito lindo, né? E aí eu tava assim, tem um pouco até a ver com um vídeo que eu tava vendo do Frei Gilson. Eu não assisti todo, foi só um pedaço. Ele no Inteligência Limitada. Acho que foi ontem, Inteligência Limitada que ele tava. E aí ele tava falando sobre o silêncio de Deus, né? Para falar sobre o silêncio de Deus. E as coisas que acontecem, que ele tá falando que as pessoas estão muito fora de si, né? Tá ali no mundo, na agitação, nas informações, é muita agitação. Então as pessoas elas não se voltam para dentro de si, né? Porque as pessoas elas reclamam muito, cadê Deus? Onde está Deus?
E esses questionamentos diante das situações, principalmente ele falando, né? Diante das cruzes, dos sofrimentos, da dificuldade, elas questionam, cadê Deus que não está vendo isso? Cadê Deus que está, por que Deus está me permitindo sofrer desse jeito? Então, reclama, murmura, questiona, se debate, e elas não conseguem compreender e elas questionam, né? Assim como no sofrimento, mas também as orações que não são atendidas, ela não é atendida, a vontade dela não é atendida no que ela quer, não acontece do jeito que ela quer, né? E aí ela questiona Deus, aqui Deus não fala, Deus não responde as orações, e elas questionam, né? Aí ele estava falando sobre isso, porque é o silêncio de Deus, Deus tem um tempo dele. E aí tem uma coisa que ele estava falando, né? Ele falou muita coisa interessante que bate, né, com o que Jesus fala, né? Confirma. Mas assim, muita coisa, tem umas coisas assim que, né, que chega a dar dó de escutar, assim, né? De ver um sacerdote e a nossa igreja é tão rica, né? Das verdades de Deus. Deus deixou tanta coisa. Tem um livro do céu, a Valtorta. E, meu Deus, e essas informações, esses conhecimentos estão aí, né? Deixadas de lado. Eles não se interessam, né? Pelo livro do céu, em conhecer a vontade, em conhecer a Deus. Porque ele estava falando assim, nem tudo, às vezes, nem tudo cabe a gente saber. E ele estava falando assim, que Deus é muito, não cabe na nossa mente, realmente, Deus é imenso, não cabe assim, tudo de uma vez na nossa mente, é no gole, né? E realmente Deus não cabe. Então, ele é imenso, né? Muita coisa, muito conhecimento de Deus, isso é verdade. Mas a forma que ele falou assim, que às vezes tem acontecimento, coisas que não tem necessidade da gente saber, sabe? Nem tudo a gente tem que buscar conhecer, saber. Então, porque Deus, ele é mistério, o mistério de Deus, o silêncio de Deus é muito grande, tem coisas que não cabe a gente estar querendo saber, e, meu Deus, mas aí ele falou assim, como é que eu posso explicar, meu Deus? Que é assim, tipo assim, que a gente não precisa assim, porque Deus é muito grande, a gente tem que estar buscando conhecer a Deus, que é muito difícil conhecer a Deus por ele ser grande e ser misterioso, e o que nos cabe por a gente ser, né, ser pequeno, né, e Deus ser tão imenso, o que a gente tem que fazer, o que nos cabe, né? Eu tô falando assim nas minhas palavras, do que ele falou, assim, né? Eu não vou lembrar todas as palavras que ele disse. Que o que a gente tem que fazer diante desse mistério de Deus, né? De quem é Deus, a imensidão de Deus, é contemplar, né? O que nos cabe é contemplar a Deus né, e não querer estar buscando conhecer, porque a gente não tem capacidade de conhecer a Deus, né? De conhecer todo o pensamento de Deus, é um mistério, e a gente não tem que estar querendo. E eu fiquei assim, nossa Senhor, mas já é tão contrário que o Senhor fala no livro do céu, porque o Senhor quer que a gente o conheça, o Senhor quer se revelar, o Senhor quer falar de todas as suas verdades, quer que a gente conheça a sua vontade, o seu pensamento, que a gente, entendeu? Assim, o Senhor quer que a gente penetre, vamos dizer assim, não adianta nos seus pensamentos, no como o Senhor pensa, no como o Senhor age, o Senhor não quer guardar segredos da gente, o Senhor não quer que a gente fique contemplando, mas que a gente tenha uma vida com o Senhor, que o conheça, né? E aí as pessoas ficam assim nessa dificuldade de entender, como a Aline estava falando, né? Que, deu, que as pessoas vivem assim, a vida assim sem entender o que está acontecendo e questiona, né? E tudo que Deus quer é que a gente entenda o para quê de tudo, né? Entenda a vontade dele, o pensamento dele, o que ele quer em cada situação, em cada coisa, o pensamento dele. Ele quer que a gente conheça ele. E só que o Frei disse, ele estava falando, sabe, o contrário. Entendeu? Que a gente não buscasse querer se aprofundar e conhecer o pensamento de Deus e conhecer a Deus e que a gente tem que nos cabe, aquilo que a gente não entende, a gente tem que contemplar. E a gente tem que contemplar, porque Deus é muito grande, e o que a gente tem que fazer é contemplar, sabe? E já Deus fala o contrário, Ele quer que a gente o conheça, tenha conhecimento de Deus, de quem Ele é, né? Do pensamento dele, de tudo.
Muito pelo contrário, Deus não quer ficar em segredo. Ele quer revelar, vamos dizer assim, os seus segredos, o seu pensamento, o seu coração, a sua vontade. Ele quer revelar tudo, ele não quer ficar em segredo, né? Ele quer que a gente tenha conhecimento dele, do amor dele, de tudo que ele fez. Mas aí ele estava falando totalmente o contrário. Disse, ai meu Deus do céu, chega da dó, né? E assim, e por falta de conhecimento, justamente por falta de conhecimento da vontade de Deus, do conhecimento de Deus, que as pessoas, fica aqui como Jesus está falando desse do espelho, né? Que recebe ali o sol, né? Que bate o reflexo ali do sol no espelho, mas o sol é passageiro nesse reflexo do espelho que passa, o espelho fica na escuridão, né? Então o sol vem, né? Deus vem para iluminar naquela situação, na circunstância, mas aí a pessoa tá ali, não entende o para quê daquilo, não entende, né, o para quê que aquilo está acontecendo, não busca, né, procurar entender, e Deus quer que a gente saiba, que a gente tenha consciência em todas as situações e circunstâncias que Ele está permitindo, não quer que a gente fique ali no escuro, né? Às vezes Ele permite que feche os véus, mas Ele sempre vem nos, assim, clarear as coisas para a gente depois explicar, Ele comunica. Aí ele falou muito do silêncio de Deus, silêncio de Deus. Aí eu tava conversando com meu esposo, assim, realmente, né? Pra gente ouvir a Deus, né? As pessoas hoje não conseguem ouvir a Deus, compreender a Deus, entender as situações do que Deus permite, porque realmente elas estão fora de si, não conhecem a si mesmo, né? Vive das suas vontades, não conhecem a si mesmo, se acha alguma coisa, né? Porque estão muito fora né, delas, estão vivendo no exterior ali, né? Cheia de informações, cheia de agitações, e tá ali buscando as coisas do mundo. Então ela não entende realmente o que está acontecendo, para que das coisas, não entende a Deus, porque estão fora, né? Então, para a gente realmente ouvir a Deus, a gente tem que silenciar, né? Voltar para o nosso interior, sim, né? Mas só que Deus, ele não é silencioso, ele é a palavra, ele comunica, ele quer se comunicar. Aí eu estava falando para minha esposa, realmente, para a gente ouvir a Deus, a gente tem que sair desse barulho e ouvir a Deus, né? Voltar para dentro de nós, né? Para conhecer mesmo, ter o conhecimento de si, conhecimento de Deus, a gente realmente tem que silenciar, né? Mas isso não quer dizer que Deus é silencioso, não. Eu disse para o meu esposo, muito pelo contrário, Deus, ele fala e fala muito, e ele quer falar. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Como é que ele vai silenciar? Né? Então, essa questão do silêncio é para a gente ouvir a ele, mas Deus não é silencioso, ele quer se comunicar, né? Ele não quer que a gente fique contemplando ele, como o Fez estava falando. Ele não quer que a gente fique contemplando ele, né? Ele quer que a gente o conheça. Comunicação é vida, relacionamento, né? Então, assim, ai, que tristeza. Eu disse, ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É uma pena, tá dizendo, meu Deus, é uma pena, porque, meu Deus, como é bom ouvir a Deus, como é bom se comunicar com Deus. E Deus não é silencioso. Muito pelo contrário, ele fala sem parar, ele não para. Ele tem muita coisa para falar. Ele é a palavra, né? Ele não quer que a gente fique contemplando, olhando para os mistérios, olhando para ele sem querer, sem entender nada. Não é isso. Ele não quer que a gente só contemple, olhe para ele e fique lá, boiando, como tem um texto até que fala, né? Que os santos lá contemplam lá, né? As coisas de Deus, né? Se apresenta para eles lá no céu, aí eles olham para uma coisa ali, que eu não lembro direitinho o que está escrito lá, mas ele olha para uma coisa lá, vamos dizer assim, uma, vamos dizer assim, uma característica de Deus, né? Olha, olha para aquilo, tenta entender, aí não compreende, contempla, ficam contemplando. Tentam entender, não conseguem entender aquilo que estão vendo, aí passa para outra luz. Não consegue entender aquela, passa para outra luz. Então é assim que os bem-aventurados fazem lá no céu. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente fique contemplando. Senão, para quê? Para que ele vai trazer todos esses conhecimentos, essas verdades? Para que o livro do céu? Para que todas essas... Tudo, meu Deus, tudo que ele deixou na igreja, se é só para contemplar? Se fosse só para contemplar, é para conhecer a Deus. Porque a gente só vai compreender as situações e corresponder à vontade de Deus
Se a gente conhecer, ter consciência das coisas, sabe? Não tá ali voando. Deus não quer nenhum robozinho, não, né? Então é muito triste, né? A gente tá ouvindo, né? Eles falando, principalmente sacerdotes, né? Que deveria saber disso, né? Ter esses conhecimentos na mão né? E fala tudo o contrário. Aí ele disse mais coisas. Aí uma coisa que ele falou de nossa, aí deu exemplo dessa questão do silêncio de Deus, né? Aí falando sobre aquele acontecimento lá quando Jesus se perdeu, né? De uns 12 anos que Nossa Senhora e Jesus, ou Nossa Senhora e São José ficou ali procurando, né? Por Jesus. E aí ele fala, né? Ele lê uma parte lá que fala, né? Quando Nossa Senhora achou ele, né? E ali que Jesus falou, né? Que, que ele tinha que estar buscando as coisas do Pai, né? Você não sabe que eu tenho que me ocupar com as coisas do Pai. E aí ele falando que Nossa Senhora nessa hora, Nossa Senhora e São José não entenderam nada, né? O que Jesus estava querendo dizer com aquilo. E, e ela guardou aquilo no coração, quer dizer, o silêncio de Maria, né? Ela não entendeu nada, ficou sem entender, ela simplesmente contemplou, né? Ele quer dizer que ela contemplou o que aconteceu, ela não entendeu aquele fato que tinha acontecido, e, e essa informação que Jesus falou, você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E no que ele disse isso, ele disse que a filha não entendeu nada, mas ela guardou aquilo que ele falou, mesmo sem entender, contemplou, entendeu? Contemplou, ela silenciou. E ele dizia que ela veio só entender aquilo que Jesus falou lá na paixão de Jesus, na cruz. Aí eu fiquei, mas Jesus, e Jesus aqui dentro de mim, né? Eu senti tipo assim, Jesus balançando na cabeça, sabe? E eu disse, não, mas como assim, Jesus? A gente vê nos escritos, vê na Valtorta que não foi assim. Vê na mística Cidade de Deus que não foi assim que aconteceu. Nossa Senhora, muito pelo contrário, Nossa Senhora sabia de tudo. É claro que naquele momento a gente viu lá, né, na Valtorta, na mística Cidade de Deus, realmente, naquele momento que Jesus sumiu, fechou-se os véus, realmente Deus ali, ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela não se perturbou, confiou em Deus, ficou em paz. Ela sabia que tinha um motivo, ela não, realmente, naquele momento, Deus ali fechou os véus para ela e deixou ela ali procurar Jesus. Mas quando ela encontrou Jesus e depois que ela encontrou Jesus, né, a divina vontade ali iluminou ela e ela conseguiu compreender. Jesus explicou para ela depois, né? No momento, né, que Jesus ficou sumido lá, ela realmente ainda não, né, tinha fechado os véus para ela. Mas ela sabia que a mão da vontade divina ali, né? Ela sabe que tudo é vontade de Deus, né, que acontece. E ela veio compreender depois que encontrou Jesus. Ela não ficou sem saber, guardou, silenciou, ficou só contemplou aquilo que Jesus diz, mesmo sem entender e só vai entender. Não. Depois que ela encontrou Jesus, ela compreendeu tudo, né? Jesus ali, né, iluminou ela. A divina vontade iluminou ela. Depois ela compreendeu e ela guardou esse conhecimento no coração. Não, o silêncio de Maria, ela contemplou, silenciou. Não, né? Ela guardar todas as coisas no coração é que ela guardou o conhecimento, né? Ela sabia de tudo que se passava. Ela tinha, né, noção de tudo, consciência de tudo, né? Ela é a mãe da sabedoria, né? Então ela tinha pleno conhecimento de tudo. Ela não ficava sem saber de nada. E ela não ficou para saber desse fato dos 12 anos só na paixão lá de Jesus, não foi, né? A mãe sabia de tudo que estava acontecendo, para quê de tudo, né? Sabia que tudo que era a divina vontade, então, né? E ele falou totalmente o contrário, que a mãe muita coisa não entendeu, e por isso que ela guardava tudo no coração, porque nem tudo ela precisava saber e guardou, só contemplou aquilo mesmo sem entender. Jesus. Eu sou assim, sabe? É triste, é muito triste, né? Porque tudo que a gente mais quer, né? E que é a vontade de Deus é que as pessoas tenham esses conhecimentos, meu Deus, para não ficar assim voando nas coisas, né?
entender a vontade divina, os motivos de Deus, porque Deus permitiu, né, que Nossa Senhora ficasse ali naquele momento, né, sei quantos dias lá, sem saber onde é que está Jesus, porque permitiu que Jesus sumisse, que a Nossa Senhora perdesse ele. Tinha um para quê, tinha motivo. Mas só que, sabe, as pessoas não querem, porque, ai, Deus é muito grande, porque Deus é mistério, e Deus lá no canto dele e eu no meu. Eu não tenho que estar, não tem necessidade de eu conhecer. Eu só tenho que contemplar Deus. Não é. Então é muito triste, né? Então, por isso que as pessoas hoje estão tudo assim, né? Não compreendem os motivos, ou para que Deus permite as coisas. Aí outra coisa que ele falou, que nem sempre as coisas que acontecem, nem sempre é espiritual, né? Então, assim, nem sempre. Nem sempre ele tá falando que é espiritual. Aí eu disse, mas Jesus. Ah, meu Deus, então, é muito engraçado que a gente ficava, eu ficava conversando com Jesus e, tipo, eu sentia Jesus passando na cabeça e eu ficava discutindo com Jesus. Eu disse, mas Jesus, não é assim, né? Não é assim. A gente sabe, Senhor, isso aqui tudo é divina vontade, tudo que acontece tem a ver com o espiritual. Tudo tem a mão espiritual. Tudo que nos acontece exteriormente, tudo que nos acontece é espiritual, sim, né? E tudo é vontade divina. Mesmo que a maioria das coisas seja permissível, mas é vontade divina. Permissível. Deus está permitindo. Mas nada acontece sem a vontade divina. E aí ele foi falou que nem tudo ali, né, é espiritual ali, nem tudo. Tem coisas que, ai, isso é tão difícil, né, de ouvir. A gente vê nessas coisas, né, de santidade humana é muito difícil, né? Isso que Jesus está falando, a pessoa fica na escuridão, sem essa luz do sol, né? Porque a divina vontade, ela cristaliza, ela ilumina a alma, deixa a alma transparente, né? E essa conexão com Deus, essa vida conectada com Deus, que o que a alma pensa, né? A alma, ele está falando que o pensamento, os nossos pensamentos, né? Se reflete na mente, né? De Deus, lá em Deus, no céu, se reflete em Deus, e os pensamentos de Deus se refletem na alma. Então, essa conexão, né? Não é cada tal no seu canto, não, né? Não é para a gente ficar na cegueira, né? Sem essa luz do sol, só viver de efeito. Não é isso que Deus quer. Então, assim, meu Deus do céu, nossa, é muito complicado, né? Por isso que é essa confusão, né? E essas rebeldias de não aceitar a divina vontade nas situações, nas circunstâncias, não achar justo o que está acontecendo, e porque Deus me abandonou, né? Acha que porque Deus está silenciando naquele momento, ela não tá entendendo porque Deus me abandonou, Deus me largou, e isso não aconteceu como eu queria, porque Deus não está nem aí para mim, e, sabe? Então, todos esse questionamento é falta de conhecimento de Deus, falta dessa luz do sol, né? Que ilumina a alma, que deixa a alma cristalizada e a alma ali, né, fica ali cristalizada, iluminada, transparente. Ela sabe quem ela sabe quem é Deus, sabe o para quê das coisas, o pensamento de Deus, os motivos de Deus, os propósitos de Deus para tudo. E ela só diz fiat, né? Ela concorda ali e corresponde com a divina vontade, consciente do que está acontecendo. E essa correspondência é o que Jesus está falando aqui, né? Que ele fala que quantos bens não são derramados, né? Então, através dessa correspondência, dessa consciência, né? Dessa alma que vive na divina vontade ali, né? Ser esse sol na terra, né? E os bens que são derramados para as almas, em favor de todos e por todos, né? Cada ato, né, de correspondência ali. Então, acho que é isso, né? Muito interessante. E é muito triste de ver, né, as pessoas na escuridão, na falta de informação, de conhecimento, né? E tudo que Deus mais quer é relacionamento, é vida, né? Fazer a gente participar, é participação e conexão. E as pessoas estão desconectadas de Deus, fora, né? Fora delas ali, distraída com as coisas do mundo.
né? E por estarem fora, não conhece a Deus, né? Não se volta para dentro de si, né? Para conhecer a si mesmo, conhecer a Deus, buscar conhecer a Deus. Elas acham que, ah, não, Deus é muito grande, que não tem, e é muito para nossa cabeça, e por ser muito para nossa cabeça e Deus ser imenso, eu não vou atrás disso, porque eu não vou compreender, né? E, enfim, muito difícil, né? Então é isso. Amém, Fiat.